aqui com a ilustre presença de Carlos Eduardo, Eric Lucas, eu, Antônio Mauri, Salomé Medeiros, Jonathan e Antônio Domingos. E nesse episódio a gente vai falar sobre um livro complexo e muito crítico, chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell, que foi lançado em 1945 e quando você lê esse livro, começando já aqui a aprofundar mais um pouco, a gente percebe muito bem a comparação que o livro faz com a Revolução Russa de 1917. Por quê? Eu vou pontuar aqui 3 personagens importantes da trama da Revolução dos Bichos e 3 personagens históricos da Revolução Russa. O Bola de Neve, Napoleão e o Major. O Bola de Neve, ao meu ver, se parece muito com a figura do Trotsky. O Napoleão está muito parecido com o Stalin e o Major muito parecido com o Lenin. Por que isso? Porque o Major, ele começou a revolução com aquele sonho que ele teve, com tudo, e o Lenin deu início a essa revolução. Ele foi o mentor dos dois, do Napoleão, que no caso, na vida real, foi o Stalin, e o Bola de Neve, que na vida real teria sido o Trotsky. E outra relação muito perceptível é o quê? O Bola de Neve ele queria expandir a revolução para outras granjas, com lançamento, levando pombos correios até essas outras granjas para expandir o movimento. Igual o Trotsky, que queria expandir o movimento socialista pelo mundo. E o Stalin tinha essa medida mais protecionista de isolamento, que o Napoleão apresentou isso firmemente, que uma vez que a gente percebe que ele não queria fazer nada que o Napoleão queria, que o Bola de Neve queria fazer, ele sempre queria fazer o contrário. Como a gente pode ver no livro, quando a gente pode ver isso no livro, quando o Napoleão queria contar outra coisa, o Bola de Neve queria outra coisa. Era sempre ideias muito opostas. Então dá para deixar bem claro essa divisão. E outro aspecto outro aspecto bem visível é o que o Stalin na vida real foi um ditador, né? E o Napoleão também foi usando a força dos cachorros. Ninguém queria se opor a... Quando os 3 corpos se opuseram ao Napoleão, quando ele proibiu a reunião dos domingos, ele foi lá e matou os 3 corpos. Igual o Stalin fazia, que era uma medida muito ditatorial e militarizada também. Aí, quando eu estava lendo, a parte que para mim ficou clara assim, né, as duas distinções, foi justamente quando o Bola de Neve fugiu da fazenda, porque o Trotsky fugiu para o México. E aí quem ficou lá foi Napoleão, que no caso estava representando o Estado. Outra parte também interessante é a questão que eles usou os próprios cachorros, pegaram os filhotes e houve uma lavagem cerebral desde criança para que usar, ou seja, eles usam um twist, né? Que exato. Não esperava que isso acontecesse. Exatamente, eles usam os animais contra eles próprios, entendeu? Que nos 7 mandamentos era proibido, os animais não podiam. Sim, e teve toda uma manipulação histórica, se você for ver, o George Orwell, eu acho que ele quis fazer realmente uma crítica a essa manipulação histórica. Tanto que a rivalidade entre os dois, o Bola de Neve e o Napoleão fez parecer que o Bola de Neve era um traidor. Por exemplo, na batalha falava, não, o Bola de Neve na verdade sempre esteve com o Sr. Jones. E como a maioria dos animais eles não tinham estudo, eles não podiam estudar, apenas os poucos podiam estudar na escola, acontecia que eles não tinham uma base nem histórica, porque não tinha livros, não tinha nem algo físico, nem nada. Então, eles eram muito manipulados e era o Garganta, com sua alta capacidade de persuasão, ele conseguia manipular facilmente os animais que apenas aceitavam. Outro ponto é a questão dos mandamentos, que eram sempre trocados e quando algum animal falava, não, mas não era bem isso,
ele sempre E falava. ninguém contestava ele, né? Ou se contestassem, o Garganta rapidamente falava. Ah, não, é porque sempre assim. Você que tá... Mas aí a gente vê o papel da educação no Exato. ditatorial. Sim, que a gente percebe também em 1964, na ditadura militar brasileira, que as matérias de História e Filosofia e Sociologia também foram praticamente apagadas do currículo escolar. Por quê? Essa questão de manipulação histórica, porque a gente não ia ter uma memória nacional e mundial. Nem ia ter pessoas instruídas, né? Não ia ter a história, porque a história se repete. E conhecimento é poder, né? Então, se eles tivessem conhecimento, eles teriam capacidade de refutar você. Se opor ao Exatamente. Napoleão. Isso mostra a importância da história numa sociedade no geral. Muitas vezes as pessoas falam, para que estudar história? E é por isso. E a gente vê isso se repetindo em vários governos, né? A gente pode até falar um pouco do contexto do Brasil, associar o próprio governo de Getúlio Vargas no Estado todo, né? Porque o governo de Getúlio Vargas ele criou o departamento de imprensa e propaganda que manipulava todas as informações. E aí a informação que chegava ao povo era a informação que ele queria, Getúlio Vargas queria. E é o que está acontecendo comigo, né? Isso. Porque o que os animais sabem é o que os porcos querem, o que os porcos querem que eles saibam. Então, Um personagem que a gente percebe que foi muito manipulado ali, né? É o Sansão, o guerreiro, o trabalhador, que era o cavalo. Porque o tempo inteiro, né, ele não sabia, se não me engano, ele só conseguiu aprender até a letra D e depois já não conseguia mais, né? Só que aí por isso ele não podia ler os mandamentos. E por isso, em determinado momento, né, quando o Garganta disse que o Bola de Neve o tempo inteiro ele estava tramando com os humanos. Ele disse, não, ele até lutou com a gente. Não, ele estava lutando com a gente não. Vocês não lembram não que ele até tentou fugir? Não teve isso daí não. Sansão pegou e falou, né? Aí ele pegou e disse, não, olha, o camarada Napoleão disse. Aí toda vida que ele falava isso, se Napoleão disse, aí Sansão pegava e cortava. Se o Napoleão disse, então não deve estar certo. Napoleão sempre tem razão. Napoleão não era mais um porco, era a figura do líder. Todo mundo acreditava em tudo que ele falava. E o Sansão também, ele trabalhava tanto que ele não conseguia se dedicar a fazer outras coisas. Como, por exemplo, quando ele chegou perto da sua aposentadoria, ele falou, quando eu me aposentar, eu vou finalmente conseguir passar da letra D. Então, ele, como ele acordava muito cedo, ele só ia para trabalhar. Então, quando ele poderia se aposentar, e infelizmente não conseguiu, ele queria ir além da letra D, e foi o máximo que ele conseguiu chegar e aprender a ler. E é interessante ver como tudo o que acontecia, pelo que Ian, vocês falaram, do Sansão, ele fala, o Napoleão sempre tem razão. Dá para ver que foi construído todo um fator para que o Napoleão fosse o herói nacional. Bem parecido com o que acontecia na União Soviética e Stalin, né? Bom, importante também é a questão a manipulação da verdade, né? Que sempre quando acontecia alguma coisa de errado, eles botavam a culpa no Bola de Neve, foi o Bola de Neve que está conspirando com os humanos, contra nós. Então, isso é bastante presente no texto. E podemos até citar, por exemplo, as mídias na época da ditadura, que eram impedidas de falar a verdade, então elas só podiam falar até certo ponto, né? É uma censura. Exato. Uma manipulação. Uma única verdade, no caso, que só podia ser falada na mídia. E isso aí. Que foi abordado em outro livro do George Orwell, que foi o 1984. Exatamente. Também, né? Exatamente. O Grande Irmão. E pegando a fala de Jonathan, né? Quando ele falou de Sansão, ele veio na cabeça que, tipo, exemplifica tudo que a gente está falando aqui, né? Sansão é a personificação do cara que, como o Carlos falou, não teve uma educação boa, por causa de ditatorial. Então ele não sabia ler, não conseguia ter esse repertório para entender o que estava acontecendo. Sansão era um cara que sabia das coisas por meio dos povos, então toda a informação que chegava por ele era só aquilo. Por meio do rádio, né? No caso da ditadura de Vargas, por meio da informação dos povos, falando para ele. Também está a questão do patriotismo, né? Que ele tem nacionalidade e tal. Todo esse nacionalismo envolvido. Então eu acho que o Sansão é uma personificação muito boa para tudo que a gente está falando aqui, tudo que apresenta muito bem isso. Bom, pessoal, o podcast vai acabando por aqui. Espero que tenham gostado. Esse foi um pouquinho. O livro é riquíssimo, tem vários detalhes que poderiam ser falados e comentados. Curto, né? Sim, mesmo sendo curto, ele tem vários detalhes. A gente poderia falar aqui 1 hora sobre o livro, é muito interessante. E é isso, espero que tenham gostado. Obrigado.
aqui é mais um Jonathan Amarante e Antônio Domingos. E a gente vai falar. Olá pessoal. Não, peraí, eu tava pensando. Peraí, você tá... Tu tá falando o quê, cara? Você disse? Tá falando o O quê? cabelo é muita cuidado, cara. Não! O cara tá de boa, né? Olá pessoal, aqui é mais um Podnerds. Olá pessoal, aqui é mais um Podnerds e vamos começar. E hoje vamos falar sobre um livro complexo e crítico. Tá bom, não, né? O cara que é o herói dos animais, na evolução dos bichos. Essa manipulação das informações é muito importante porque você pode perceber no livro. Não, peraí. Fodeu. Peraí, pô. Não dá. Bom, uma parte também bem. Eita, peraí. Bom, uma parte também muito importante dessa parte da manipulação. Peraí, pô. Perceber que vai ser presente no texto a manipulação da verdade. Não, peraí, mano. Peraí, mano. Não. Eu vou parar. Olha pra gente, cara. Bom, pegando um gancho aqui da parte de ética, que ele falou sobre a parte da manipulação. E porra. Bom, agora aqui pegando aqui um gancho da parte. Não, mano. Podemos perceber bastante presente no texto a questão da. Não, mano. Perceber bastante presente no texto a questão da manipulação da verdade, né? Não, esse eu dava, velho. Aí lançou 4 vezes e foi. Quer que eu falo? Quer que eu falo? Não, tem que falar, Falando aqui por carro. Perceber bastante presente no texto a questão da manipulação. Não, bom, pegando aqui um gancho. A questão da. Não, mano, não dá. Bom, pegando um gancho agora. Não, bom, pegando um gancho. Agora da história de ética. Podemos? Não, não dá. Agora sobre a parte de ética que é falou sobre as manipulações. E é isso, espero que tenham gostado. Obrigado. Aí, não tá gravando, tá ligado?